Bom dia, sétimo ano. Bom dia, meus queridos. Olha aí, Marcos Frazão com vocês, iniciando mais uma semana aí de aulas remotas. Olha aí, pessoal, vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre probabilidade estatística. Na verdade, nós vamos entrar agora na parte de estatística. A parte de probabilidade vocês viram na aula passada, né? E agora vamos para a parte principal de estatística, que são justamente os gráficos estatísticos. Então, vamos lá comigo. A estatística é nada mais nada menos que o seguinte: a estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações, apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão. Os meios de comunicação, ao utilizarem gráficos, deixam a leitura mais agradável. O IBOP, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é considerado um órgão importante e conceituado na área, né? No intuito de conhecer e aprofundar nos estudos estatísticos, precisamos conhecer alguns conhecimentos e fundamentos primordiais para o desenvolvimento de uma pesquisa. Então é o seguinte, pessoal, o estatística, como ele fala aí, que é bastante presente na sociedade, no cotidiano, ele está presente em várias áreas. Então, uma que a gente está vendo muito agora, com essa pandemia, nós estamos vendo muito aí representações dos casos de morte e dos casos da Covid-19 através de gráficos. Vocês estão vendo aí vários gráficos aparecendo aí nos jornais, na internet, por exemplo. Então, olha aí a importância da estatística para determinar valores altos ou valores pequenos demais também. Então, valores muito altos, eles têm uma melhor compreensão quando ele é posto dentro de um gráfico. Você faz uma pesquisa, o primeiro passo é esse, né? Fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, você vai organizar todinha em gráficos estatísticos e saber interpretar para deixar numa boa visualização e num bom entendimento do leitor, não é? Depois de todo esse processo, é que vai ser colocado em um gráfico, vai ser criado um gráfico para visualizar ainda melhor a pesquisa feita. Entenderam? É dessa forma que funciona a estatística, basicamente os gráficos estatísticos. E ele fala aí do IBGE. IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o principal órgão que fiscaliza essa área aí de pesquisas diretamente na estatística aqui no Brasil. Beleza? Então hoje vocês vão conhecer alguns gráficos muito importantes na estatística. Então vamos lá. Ó. Primeiramente, na estatística, nós temos que o seguinte, observar esses elementos. População, conjunto de elementos, número de pessoas de uma cidade. Por exemplo, ele deu um exemplo ali, ó, conjunto de elementos. Mas o exemplo que ele deu ali foi número de uma pessoa em uma cidade. Então, a primeira coisa que você faz seria essa, né? Amostra, parte representativa de uma população. É o que vai ser pesquisado, né? Então, em uma população que tem uma determinada quantidade de pessoas, uma população, né? E dessa população vamos fazer uma pesquisa justamente com alguns que vai ser de interesse daquela pesquisa. No caso, esses alguns que eu falo é justamente a amostra. Variável. Depende da abordagem da pesquisa, da pergunta que será feita. Exemplo, qual sua marca de carro favorito? Aí ele deu ali algumas opções, ó. Ford, Volkswagen, Fiat, Peugeot, Nissan, são alguns exemplos de respostas. Frequência absoluta, valor exato, número de vezes que o valor da variável é citado. Frequência relativa, valor representado através de porcentagem, divisão entre a frequência absoluta de cada variável
e o somatório das frequências absolutas. Então, observa aí, né? Que essa frequência relativa é uma das mais importantes, porque ela vai dar o resultado ali em porcentagem. E na porcentagem você já tem uma ideia bem ampla do acontecido na pesquisa, ok? Gráficos estatísticos são formas de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é o de produzir no investigador ou público em geral uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo. Então, os tipos de gráficos nós temos gráfico de barras, gráfico de colunas, gráficos de segmentos e gráfico setorial. Professor, só existem esses gráficos? Não, meus queridos, existem muito mais, milhares de gráficos. Mas os mais conhecidos, que vocês vão aprender no fundamental e no médio, são esses aí, ó. Os gráficos de barras, segmentos, colunas e setorial. O gráfico de barras, eles também podem ser reconhecidos também como gráficos de barras horizontal ou vertical. É como de colunas, pode ser gráfico gráfico vertical, né? Gráfico de colunas verticais. Gráfico de segmentos também pode ser chamado gráfico de linhas. E o gráfico setorial é aquele que é uma pizza, muito conhecido como gráfico de pizza. Observação. Existem outros tipos de gráficos, porém esses são os mais conhecidos. Gráfico de colunas. Olha aí, ó. Observe que as colunas são todas verticais, claro, né? Aí, esses dados que estão aí ao lado, aí no eixo da horizontal e no eixo da vertical, são dados de uma pesquisa. Só que a gente não está estudando essa pesquisa, é só para demonstrar a vocês como é o formato do gráfico de colunas. Professor, pode ter mais de 3 colunas? Pode, infinitas. Depende da pesquisa que você vai fazer. No caso aí, ele está mostrando aí Hospital A, Hospital B e Hospital C. E na crescente nós temos 50, 100, 150, 200 e 250. Então é tipo assim, Hospital A está com a média de 200 pacientes. Hospital B está com a média de 150 pacientes. Hospital C, uma média entre 150 e 100 pacientes. Pronto. Essa foi um exemplo que eu dei, né? Mas pode ser qualquer coisa relacionada a essa pesquisa. Observe aí, pessoal, que se fosse para comparar, o Hospital A teria mais pacientes do que os demais, né? E já o C seria o que teria menos paciente em relação aos demais. Isso na representação desse gráfico de colunas. Beleza? Próximo gráfico. Sim, este é um tipo de gráfico muito utilizado em diversas áreas de pesquisa. Exatamente. Gráfico de barras, muito conhecido também como gráficos de barras horizontais. Observe, pessoal, que ele é parecido com o de colunas. Só que ele está na horizontal, né? Beleza? E ali o eixo da horizontal e o eixo da vertical também mudam, né? Observe que os valores estão na horizontal e a pesquisa está feita ali na vertical. Aparentemente aí é um gráfico relacionado a alguma coisa da Alemanha. Ó. Olha aí os países: Berlim, Hamburgo, München, Dresden e Stuttgart. Observe que Hamburgo tem maior quantidade aí, que é 300. Beleza? Então isso aí foi só para demonstrar como é feito o gráfico de barras. Este gráfico parece muito com o de colunas, só que posicionado na horizontal. Exatamente, na horizontal. Gráfico de segmentos, muito conhecido também como gráfico de linhas. Observe que parecem umas linhas, né? E segmento, você sabe por que é segmento, não é? Aí tem uma pesquisa feita de 1999 até 2006, ó. Aí temos os valores aí ao lado, na casa dos milhões, chegando de 10 mil até 1 milhão, na verdade, né? Até 100 mil, ali o último lá de cima é 100 mil. Então é uma pesquisa bastante grande, né? Com valores muito expressivos. Mas aí, como repito, o gráfico está mostrado aí só para vocês terem uma ideia de como é formado o gráfico de segmentos ou o gráfico de linhas.
Este gráfico também é conhecido como gráfico de linhas. Exatamente. Próximo, gráfico setorial. Aí, pessoal, observe, como eu falei anteriormente, que parece um gráfico, parece uma pizza, né? Olha aí, ele tem uma semelhança muito forte com a pizza. No caso aí, ele fez algumas pesquisas aí com 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itens. No caso, a pesquisa foi feita aí, ó, principal meio de informação de acordo com a faixa etária. Temos aí o azul, o maior aí é televisão, com 47%, né? Pode ver que a fatia é maior. Depois vem seguido por 32 ali por cento, que é de internet, que é o azul, né? Depois seguido pelo de vermelho, que é o rádio, que é 12%. E por fim, internet ali, 9%. Ok? Então tá aí o gráfico setorial, muito conhecido como gráfico de pizza. Então, meus queridos, chegamos aí ao término de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco desse conteúdo. Façam as pesquisas para melhorar o seu entendimento. Tem várias fontes explicando sobre isso. De antemão, Marcos Frazão deseja a vocês um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau e até a próxima.